Gente, o vídeo de hoje é sobre Angel Beats, um anime curtinho de 13 episódios, que é um dos melhores que eu já vi na minha vida. E todo mundo que assiste, apesar da gente achar super lindo, fica parecendo que tem um erro de cronologia naquele último episódio. E não tem! Ontem, depois de 10 anos assistindo esse anime, eu liguei os pontos e percebi que não existe erro. A gente é que se confunde e não percebe. Para quem não sabe, existe uma cena extra, eu não sei se ela pertence àquele episódio 14, que é um extra, que ele fica mais ou menos entre aqueles primeiros episódios em que Kanade se uniu à frente de batalha, ou se é só uma cena solta mesmo, ou é de algum OVA que não chegou aqui pra gente. Quando a gente assiste, parece que se passa depois do anime, mas não é antes. Nessa cena a gente vê uma sala de aula com os NPCs, os alunos normais, e um deles de repente se revolta e ele começa a reclamar e se mostra ali inconformado com as aulas, com os professores, como os membros que vão se revoltando e se unindo à frente de batalha. E de repente Zoro entra na sala e ele tá usando um uniforme que ele tava, o mesmo uniforme preto que ele tava na primeira vez que ele aparece no anime. E ele agarra esse aluno pela gola da roupa, dá um sermão nele, manda ele parar de reclamar, aproveitar a chance que ele tá tendo, as aulas, para poder seguir em frente. O aluno fica bem chocado, nem reage e fica lá na dele. E aí depois a gente vê Zoro indo embora e os comentários de alguns alunos de que alguns meninos admiram muito ele, de que ele é uma pessoa misteriosa, de que ele tá ali há tanto tempo que ninguém sabe mais quanto e que tem boatos de que ele espera por alguém, embora ninguém saiba quem. E aí a gente vê ele sozinho ali na sala onde eles se reuniam, com um vaso com algumas flores. Aí eu não fiz a ligação da primeira vez que eu assisti, mas as flores são amarelas, que é a mesma cor dos olhos de Kanade. Então, a gente, no penúltimo, ou é no último episódio, eu não recordo agora, quando o Yuri encontra o carinha que roubou os computadores e está fazendo a bagunça lá, ele fala que quem criou o programa do anjo não foi ele, que só existiram duas pessoas que perderam as almas e viraram NPCs, além do... eu não lembro se era Takamatsu agora, o nome dele, o carinha que vivia ajeitando os óculos, que isso aconteceu com ele e com o programador do jogo, que ele ficou tanto tempo lá esperando por uma pessoa que não chegou, que ele perdeu a sanidade e como ele não estava suportando mais viver esperando por essa pessoa sem ter ela ali, ele criou o programa do anjo para como uma correção quando o jogo chegasse nesse ponto meio que quando o jogo chega naquele ponto que não evolui. Como ele disse, é uma escola que as pessoas têm que se formar e seguir em frente. E quando chegou num ponto que isso não estava acontecendo para ele, ele começou a enlouquecer e criou esse programa para que, caso isso acontecesse de novo, os NPCs se transformassem em sombras que corrigissem o problema. Para fazer... Eu não sei se seria o caso exatamente deles perderem a alma, como é dito ali pra gente, mas eu acho talvez, sei lá, deixar eles tipo no estado de inconsciência, que eles achariam que são NPCs para eles poderem seguir em frente normalmente, já que conscientemente não estavam querendo fazer isso. E se alguém tiver alguma ideia de quem é aquele carinha que roubou os computadores, porque isso não fica muito claro. Eu cheguei a pensar, inclusive, que o programador que virou NPC era ele. Mas não é, o NPC não teria aquela consciência. Não fica claro quem é aquele cara. Eu também não sei se no mangá esclarece isso, eu não li ainda. Se alguém souber, comenta aí embaixo. E se alguém tiver alguma ideia da teoria que eu vou falar agora, diferente, ou concordar com ela, qualquer coisa, falem aí também, pra gente discutir as ideias. Mas o que eu acho que houve ali é que o programador que criou esse programa do anjo para fazer a correção é o próprio Izuru Otonashi. E ali também tem um momento em que Yuri fala sobre a filosofia budista de reencarnação, que eles não têm como comprovar, mas que pode ser que aconteça. Então, se o anime tocou nesse assunto, eu acredito que outras crenças podem ser levadas em conta, até porque todos aqueles alunos ali, apesar de todos terem nome japonês e provavelmente serem japoneses, eles vêm de locais diferentes e pode ser que tenham crenças diferentes em vida. Eu acho que quando Izuru morreu e doou o coração,
em espírito, de alguma forma, ele descobriu para quem esse coração foi. Enquanto ele estava ali do lado de Kanade, acompanhando todo o processo, ele se apegou a ela, tipo um anjo da guarda dela. E aí chegou um momento que ele não pôde mais ficar aqui na Terra e teve que seguir em frente para algum lugar. E como ele tinha esse arrependimento de, não sei, talvez não ter participado ativamente da felicidade dela, de ter tido a chance de continuar viva, dela não ter agradecido a ele, dele querer falar com ela, não poder, né, porque ela estava viva e ele, como um espírito, ele foi para lá, na escola da frente de batalha. E aí, bem antes de Yuri, antes de todo mundo. E aí ele ficou lá, esperando. E, obviamente, Kanade sobreviveu, porque recebeu o coração e ela teve lá a sua vida e viveu muitos anos e morreu, sabe-se lá quando. E aí, nesse tempo em que ela ainda estava viva, ele ficou sempre esperando e sofrendo porque não podia vê-la. E foi aí que ele ficou doido da cabeça e resolveu criar o programa do anjo, não só para corrigir o problema do amor, que o carinha falou lá, caso um dia acontecesse de novo, como para ele parar aquele sofrimento. E aí ele mesmo se transformou no NPC, para parar de sofrer com aquilo. Mas ele colocou uma programação de segurança. Eu adorei isso, que no caso, se os sentimentos da pessoa explodirem, se eu posso, como foi dito de Yuri no final da história, você recuperar sua alma e voltar a ser quem você era, com consciência. Então, gente, eu me perdi no que eu ia dizer agora. Eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro, tá me dando uns brancos. Mas, então acredito, quando Yuri chegou ali, ela é dita como se fosse a primeira, mas o primeiro foi ele mesmo, o próprio Izuru. Só que ela não tinha consciência disso, porque ele estava ali misturado com todos aqueles outros alunos como um NPC. E aí, outra coisa para vocês entenderem, a aparência que os personagens têm ali, eu não sei por que o pessoal já toma como verdade que eles morreram com aquela aparência que eles estão ali, porque eu acho que não faz nem sentido. Mesmo porque Yuri falou, quando ela contou a história dela, o Yuri ficou ali se perguntando como ela morreu. Porque aparentemente ela morreu jovem. E ela nunca contou como foi, mas ela disse que ela não se matou e dá a entender que ela não morreu naquele incêndio. Então eu acredito que os personagens não morreram com aquela idade que eles aparentam ter, pelo menos não todos. Aquela aparência é a aparência que eles tinham na época em que ocorreu o trauma que deixou eles presos naquele mundo. No caso, Kanade parece ser bem jovem, se bem que japonês não tem como a gente saber, né? Eles têm 28 anos com cara de 15, de 14. Mas Kanade aparenta ser até uma criança ainda, ter no máximo uns 12, 13 anos, 14 talvez. E eu não acredito que aquela foi a idade em que ela morreu. Eu creio que ela viveu, ela cresceu e ela teve muitos e muitos anos de vida ainda. Aquela é a aparência que ela tinha quando ela recebeu o coração de Izuru. E quando ela ficou com aquele de querer agradecer a pessoa e não poder. Assim como Izuru manteve a aparência de como ele morreu, porque ele morreu jovem mesmo, né? Mas Yuri e todos os outros, eu acredito que eles têm a aparência do momento em que o trauma aconteceu, não da hora em que eles morreram. Isso aí já seria uma coisinha para explicar aquela coisa sem lógica de como é que Kanade morreu depois, mas chegou lá antes de Izuru. Não foi, ele chegou antes de todo mundo, a gente é que não percebeu. E aí, outra coisa que Kanade fala quando ele recupera as memórias enquanto ele está cuidando dela na enfermaria, e ela explica que isso provavelmente aconteceu porque o corpo dele reconheceu as batidas do coração e recuperou memórias que estavam faltando. Eu acredito que no momento em que ela chegou ali, não imediatamente, mas em algum momento ela cruzou com Izuru ali, Izuru como NPC. E o corpo dele começou a sentir uma ressonância com o coração dele que estava dentro dela. E em algum momento isso foi tão forte que ele acordou. E percebam que no primeiro episódio, quando ele aparece ali jogado no chão e Yuri tá perto dele porque ela, não sei, acredito que viu ele caído ali, pensou que ele tinha acabado de morrer e foi lá para recrutá-lo.
E a gente vê que ela tava apontando a arma pra Kanade, e Kanade, por algum motivo que nunca foi explicado, tava ali andando sozinha no meio do campo de noite. Eu creio que Izuru foi atrás dela. Ele não estava ali por acaso de forma alguma. Por que Kanade estava ali eu não sei, mas ele foi atrás dela. No momento em que a consciência dele estava voltando. No caso, o corpo estava indo atrás do próprio coração, né? E aí, nesse momento, foi tão forte a ressonância que ele acordou. Ele recuperou a alma dele, digamos assim, deixou de ser um NPC. E, por algum motivo, também ele não tem as memórias do que ele tinha feito, de ter se autotransformado no NPC. Por isso que ele não lembrava de nada. Por isso, a amnésia não foi por causa do acidente, foi por causa disso, do que ele fez, da criação do programa. E aí ele acorda e Yuri, como não viu, não estava sabendo de nada, deduziu que ele tinha acabado de morrer do Parali e ele também. Mas o que aconteceu foi isso, não tem erro no último episódio. A gente aqui não viu essa cena extra e não teve acesso à explicação inteira da história. Então, só para resumir, Izuru foi o primeiro da frente de batalha a chegar ali. Ele é o Deus que tanto falam. Ele criou o programa do anjo para corrigir o bug no caso. Então, eu acho que Kanade talvez encontrou aquilo e disso, mesmo que ela não saiba exatamente o que ela criou, os programas que ela usa para lutar e se defender. Então, Izuru morreu. Em espírito, ele descobriu para quem foi o coração, ele conheceu o Kanade, eu acredito que ele viu todo o processo dela receber o coração e poder viver de novo. E eu acredito, inclusive, que ele foi parar ali na frente na escola, sabendo do arrependimento dela, que ela queria agradecer, ele não podia. E talvez isso tenha sido também uma coisa que prendeu ele ali. Então ele chegou um momento que ele não pôde mais ficar do lado dela e teve que ir enquanto ela continuou viva. E ficou lá por todos os anos da vida dela em que ela estava viva. Esperando, até o ponto que ele não aguentou mais. Criou o programa para parar de sofrer com aquilo e para evitar que um dia aquilo acontecesse de novo. E os membros da frente de batalha foram chegando. Yuri, Noda e todo o pessoal lá. E até chegar na história que a gente conhece. Então, eu não sei. Isso não é uma teoria oficial, é uma teoria minha. Para mim faz total sentido. Se vocês pensam diferente ou tem alguma outra teoria ou sabem de alguma informação que eu não sei, e se vocês souberem de onde saiu essa cena, porque eu não sei se ela é de um episódio, se ela é de um EVA, OVA, de onde saiu essa cena? Que o Zoro briga lá com a Luna e fica sozinho depois lá na sala. Se vocês souberem de onde saiu isso, me digam, mas é uma cena oficial, tem ela no YouTube. E se vocês verem, prestar atenção lá no que é explicado pra gente nos últimos episódios, em como Izuru recuperou as memórias durante o anime, vocês vão ver que faz sentido. Então, o vídeo de hoje foi esse. Comentem aí o que vocês acham, se vocês têm teorias diferentes, se vocês têm mais informação, se alguém leu o mangá e sabe de mais alguma coisa. Eu vou procurar um mangá para ler, inclusive, para ver se tem mais informação. Então, se vocês gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Eu não tenho tempo de estar postando muito vídeo sempre, mas sempre que der, eu vou postando alguma coisa aqui. E até os próximos.